Fala pessoal, aqui é o Eliabel Barreto mais uma vez e a gente vai continuar aí fazendo as configurações ali do nosso projeto, tá? Então vamos reparar aqui que a gente tem aqui já a nossa tela, nós já criamos aqui, definimos o tamanho, trocamos o nome do nosso título e a gente pode vir aqui e salvar esse arquivo, tá? Ao salvar esse arquivo, você vê que ele já vem aqui na nossa tela, aqui na nossa calculadora, tá? Então eu vou chamar aqui, eu vou salvar esse arquivo só para que vocês entendam que ele já está gerando, né, um arquivo do jeito que a gente precisa, tá? Então aqui eu vou salvar esse calculador e eu vou colocar aqui como sendo, sei lá, tela. Vou deixar ele salvar com um arquivo normal, tela.ui que ele chama, né? Que é como se fosse uma tela de usuário ali que ele chama, tá? Se a gente voltar aqui para o nosso projeto, você vai ver que ele está criando aqui esse tela UI, e esse tela UI ele está vindo aqui com um padrão aqui, né? Que ele está criando utilizando essas versões aqui, tá? Note que esse .ui ele não pode ser executado pelo Python, tá? Então a gente tem aí algumas regras que a gente precisa fazer para que quando a gente queira rodar, a gente consiga utilizar essa tela no nosso código de Python, tá? Mas não se preocupa que mais para frente eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Vamos voltar aqui às ferramentas que a gente tem na nossa tela, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é criar, né, habilitar aqui o preview, tá? Existe o comando do Ctrl R, ele permite a gente pré-visualizar a nossa tela. Então, quando o nosso software estiver rodando, ele vai ficar desse formato, tá? Repara que já aconteceu uma coisa que eu não queria, eu não quero que ele seja redimensionado, tá? Isso aqui a gente já vai mudar, mas a gente já consegue ver como que a nossa tela ela vai se comportar. Então, o nosso texto, todas as informações que a gente tem, a gente já consegue ter uma noção de como ela deve funcionar, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Já vou trocar aqui primeiro essa questão do redimensionamento, tá? Então ele define aqui, é definido por essa, a gente definiu a altura por essa geometria, só que ele tem também aqui duas propriedades, que é o minimum size e o maximum size, tá? Então você vê que o mínimo ele deixa chegar até 0, por isso que quando a gente coloca aqui para rodar o preview, a gente pode diminuir a nossa tela até nada, tá? E ele pode aumentar até indefinidamente. Eu não quero que esse comportamento ele aconteça. Eu posso definir para ele o seguinte, eu quero que o mínimo dele seja os 400 e os 650 que eu criei, tá? Eu posso falar para ele também o seguinte, eu quero que o máximo dele seja os 400 por 650. O que vai acontecer agora com o meu preview? Ele não vai deixar eu redimensionar, tá vendo? Ó, se eu tentar chegar aqui, ó, ele não deixa eu mudar o tamanho mais, ó, nem para mais, nem para menos, ele simplesmente ele ficou travado, tá? Então eu defini já algumas configurações que a gente pode fazer aqui pelo nosso código, tá? A gente também pode mudar aqui algumas, tem outras ferramentas que eu acho interessante, mas a gente pode fazer, por exemplo, a troca do background, tá? Ele tá com uma cor aqui de fundo, tá? E aqui, para quem conhece, né, de CSS, isso daqui vai ser muito fácil, tá? Você vem aqui nessa opção Style Sheet, se você clicar nos 3 pontinhos, ele vai abrir aqui um editor do estilo, tá? Então eu posso falar para ele o seguinte, eu quero adicionar uma cor, e a cor que eu quero adicionar é no background, a cor de fundo dele. Eu vou falar que eu quero uma cor, sei lá, verde. Ok. Então ele já definiu a minha cor verde, vou dar um ok. Ele ficou com a tela no fundo verde. Se eu apertar aqui o Ctrl R do meu teclado, eu tenho aqui a tela verde no meu background. Tá? Então você vê que é bem fácil de você configurar cores, você trocar os recursos, e não é necessário nenhuma linha de código para isso. Ajuda bastante aí para quem estiver começando aí na parte de programação dentro do Python, tá? Então isso daí são alguns recursos que a gente vai utilizar. Eu não gosto dessa cor, né? Vou tirar ela aqui por enquanto, vou deixar ele sem cor. Acho que para esse processo aqui ele vai ser interessante outras cores. E aí a gente vai começar a fazer a inserção aqui de alguns elementos, tá? Antes de tudo, eu acho legal que a gente tenha em mente o seguinte, quando a gente for utilizar os nossos elementos aqui, a gente precisa fazer o dimensionamento correto desses elementos aqui na nossa tela, tá? Então, vamos supor que eu queira pegar um label aqui, ó. Um label é um texto qualquer, texto simples, que a gente pode mudar ele pelo código ou não, tá? Mas é um texto simples que a gente tem aqui dentro dele. A gente pode redimensionar ele, a gente pode colocar um texto nele, vamos falar aqui, ó, eu sou Eliabel. E com esse texto a gente pode fazer várias coisas, tá? Se a gente quiser, a gente pode mudar o alinhamento desse texto,
tá? Então aqui no Key Label dele, ele tem uma parte aqui de alinhamento, então ele está alinhado à esquerda, eu posso colocar ele alinhado à direita, eu posso alinhar ele sempre embaixo, dá para a gente fazer diversas configurações de alinhamento aqui, tá? Tem margens, indentação, tem vários recursos que ele pode ser utilizado, tá? A gente também pode mexer com o texto, né, em si, né? Para mexer com o texto, a gente vai precisar mudar aqui o Style Sheet, tá? Então, se eu quiser mudar a cor desse texto, eu vou precisar aqui, ó, fazer o uso do Color, tá? Ou se eu quiser mudar a fonte, né, ou configuração dele, qualquer coisa, eu tenho aqui como fazer isso. Então, vamos colocar uma letra. Eu gosto dessa Arial Black, tamanho 12. Tá bom, ó. Ele já adicionou aqui a fonte, Arial Black. Eu vou colocar uma cor diferente, vamos colocar, sei lá, vermelho. E a gente pode deixar essa configuração aqui dessa forma, tá? Faltou um ponto e vírgula no final aqui, né? Vamos mudar aqui a color vermelho. Olha lá. Faltou o color e o ponto e vírgula no final, tá? E aí, beleza. Vamos dar um OK. Coloquei a minha cor. Só que repara que dessa forma que eu estou montando, né, o nosso elemento ele fica solto, né? Isso pessoalmente eu acho ele um tanto quanto ruim, né? Porque o que acontece? Ele não vai ser muito inteligente na hora de fazer o redimensionamento dele. Exige que eu faça o posicionamento, mas ele acaba sendo um tanto quanto ruim quando a gente for utilizar, tá? Na prática. A melhor forma que você tem aqui para trabalhar com os nossos elementos é você utilizando esse recurso aqui do Frame, tá? Esse Frame, se você colocar ele aqui na tela, você vai notar que ele não faz absolutamente nada, né? Mas ele cria como se fosse uma caixinha. E dentro dessa caixinha eu posso colocar outros elementos, tá? Então esse layout aqui eu vou colocar ele dessa forma e aí eu tenho o meu elemento dentro dessa caixinha. Ó. Se eu passar ele para lá, ele some, porque é o final aqui da caixinha, ele está bem aqui, ó. Então ele vai ficar mostrando somente o que eu preciso. Com esse frame, a gente pode criar alguns recursos que podem ajudar a gente a controlar os nossos elementos de uma forma mais fácil, tá? Então o primeiro delas é o seguinte, como eu coloquei o frame aqui, eu posso vir aqui com o meu botão direito, na parte cinza, e eu vou falar que eu quero definir um layout, que vai ser um layout do tipo horizontal. Tá? Eu tenho layouts horizontais e layouts verticais. Tá? Nesse momento aqui, acho que tanto faz qualquer um desses layouts que eu colocar. Então, repara que ele já meio que alinhou os meus elementos, o meu elemento, esse frame que eu criei, né? Ele já deixou ele alinhado aqui para todos os nossos elementos. Agora, dentro desse frame, eu tenho o meu Eliabel. Então, eu posso vir aqui, ó, e falar que esse layout é um layout que vai ser do tipo vertical. Então, repara que ele deixou ele todo preenchido, tá? E aí, para a gente poder visualizar, vamos colocar aqui um background no frame, tá? Vamos definir um background nessa cor, tá? E ao meu label, eu vou definir um outro background. Eu vou definir aqui um background, tá? Verde. Então, repara que eu tenho lá na parte de trás o meu layout, eu tenho o meu frame e eu tenho aqui todo o meu objeto de label. Tá? Então, ele deixou ele de uma forma bem aliada, de uma forma bem legal aqui para mim. Eu vou deixar, então, agora esse meu label, que eu vou utilizar aqui, eu vou colocar ele para fazer um alinhamento à esquerda e vou deixar ele no centro aqui. Ó. Ele vai ficar sempre alinhado no centro. Ele está com uma margem, colocar uma margem aqui de 5 para ele descolar ali da ponta. Tá? Então ele ficou agora um espaçamento interessante. Outro recurso que a gente pode fazer para esse elemento é o seguinte, quando a gente coloca um frame, ele vem aqui com alguns, dentro do layout do frame, ele vem com alguns elementos já presetados. Eu vou tirar esses caras aqui, ó, vou deixar eles todos com zero, você vai ver que ele vai começar a assumir esses recursos aqui. Então ele vai ficar agora com o meu layout, com o meu label, no mesmo tamanho, né, do meu frame. Tá? Então isso aqui são alguns recursos que podem ajudar bastante. Para esse Central Widget também vou fazer a mesma coisa, porque eu quero que ele fique todo grudado, né, ele ocupe todo o espaço aqui da minha tela. Então a gente já começou a fazer a nossa configuração e a gente tem aí alguns elementos. Tá? Vamos começar agora a adicionar os nossos botões, tá? Só para vocês entenderem. Nesse cara aqui vai ser onde a gente vai colocar o nosso texto, né? 0, mais 1, mais 2 e por aí vai. Tá? Então a gente vai ter esse cara aqui. Vamos começar agora colocando alguns botões.
Para colocar os botões, né, utilizando esse recurso, né, do frame, eu vou adicionar um frame aqui embaixo. Então você vê que ele tem uma cor de fundo totalmente diferente. E aí, a esse frame, eu vou falar que ele vai ter um layout. Tem que adicionar um botão primeiro para isso, né? Vou colocar aqui, ó, ele tem esses dois layouts aqui, ó. Vou colocar 4 botões. E aí eu vou adicionar um layout aqui para ele do tipo horizontal. Então já ficou os meus botões aqui todos alinhados da forma correta. Tá? Então eu criei aqui um frame que já tem 4 botões. Tá? O que eu vou fazer? Como eu sou um pouco preguiçoso, eu vou copiar esse cara e vou colocar... ele não deixou eu copiar. Que pena. Então vamos adicionar aqui os nossos frames aqui manualmente mesmo, né? Cadê o frame? Cadê o frame? Frame. Vamos colocar mais um frame aqui embaixo. Não é aqui. É aqui. Não é aqui de novo. É aqui. E aí esse frame, vamos colocar aqui mais botões. Vamos colocar nesse frame 4 botões. Vamos adicionar mais um frame. Vamos adicionar aqui mais um frame. E vamos colocar mais 4 botões. Para o nosso, tá vendo? Repare que ele vai redimensionando aqui de uma forma bem legal. Se eu ver aqui, layout horizontal, layout horizontal aqui também, a gente já vai deixando os nossos elementos de uma forma mais organizada, né? Vamos passar aqui para o próximo, né? O próximo, a gente tem que adicionar mais um frame, né? Deixa eu confirmar aqui, eu vou colocar mais um frame. E aí eu vou colocar mais 4 botões. Então, beleza, acho que já deu aqui a nossa configuração. Vamos confirmar, a gente vai ter o botão 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, o 0, mais ou menos. Beleza, acho que tá legal, vai funcionar já legal aqui a nossa calculadora. Então a gente já criou aqui os nossos elementos. Esses botões agora a gente precisa fazer uma configuração para eles, né? Ele tá com essa cor por causa do nosso keyframe, que ele está com o background setado. Vamos tirar esse background daqui. Esse nosso verde, eu já vou deixar ele numa cor diferente. Eu quero que ele seja, o background dele, eu quero que seja 00, e a cor, aqui a gente pode colocar o código em hexadecimal também, tá, pessoal? Ele aceita aqui usar o código em hexadecimal. Tá, FF, cor preta, inverti. O background eu quero que seja preto, e a cor dele eu quero que seja branca, né? Então ele vai ficar aqui nessa cor. Achei pequeno, né, a nossa fonte. Tá com 12. Vamos colocar 25. Tá legal. E aí a gente vai definir aqui esse elemento com um tamanho para ele. Vamos definir aqui que o máximo dessa altura eu quero que seja 30. Não, 30 é pouco. Vamos colocar que essa altura no máximo dele seja 60. 80. Tá, 80 tá bom. Ok. Então a gente tem aqui já o nosso... Não, precisa ser mais. Não gostei de 80. Vamos deixar aqui o máximo seja definido automaticamente. Tá certo. Então a gente já tem aqui os nossos elementos e a gente pode agora começar a mexer aqui nos nossos botões, né? Deixa eu pensar. Vamos começar a fazer aqui os nossos botões mesmo. Aí a gente vai ter os nossos botões. Vamos começar a colocar os textos dos nossos botões. Esse aqui vai ser o 7, o 8,
Opa, esse aqui vai ser o 4, 5, 6, o 7, o 7 não, o 1, o 2, o 3, como se fosse o teclado mesmo, né? Aí a gente vai precisar do ponto, a gente também vai ter que ter o mais, o menos, acho que tá faltando o botão, né? Não, tá certo. O mais, o menos, o vezes, a divisão, vamos colocar o ponto aqui, e aqui a gente vai chamar de Enter, né? Sei lá, vou chamar de igual, né? Vai ficar igual, né? Então a gente está criando aqui a nossa calculadora do jeito que a gente quer, né? Pode ser que a gente deveria ter colocado mais uma linha aqui, né? De repente ficaria legal, né? Bom, vamos fazer desse jeito mesmo. E aí a gente agora vai fazer a configuração aqui dos nossos botões, tá? O jeito mais fácil aqui para mim, eu vou apertar com o Ctrl, eu vou selecionar todos os meus elementos, e aí eu vou fazer a configuração deles todas de uma vez, tá? Então eu vou definir aqui um tamanho para esses meus elementos. Vamos falar aqui que o mínimo... Vamos definir aqui que o máximo deles seja... Hoje eles estão com 90. Vamos falar que a altura dele vai ser 90. 90? Daria para ser mais, né? Sei. A altura do frame está em 130. Então eu vou pegar essa altura. Eu vou falar que a altura dele vai ser exatamente a do frame. 130. 130, 130 de altura, 130 de comprimento, né? Bom, aí deu um probleminha, porque os nossos frames, eles estão com um valor configurado aqui, né? Então vamos trocar aqui, ó. Ela pode nos atrapalhar, né? Beleza, beleza. Agora ficou legal. Então aqui o nosso frame, a gente tem aqui os nossos botões. A gente pode mexer aqui na fonte desses botões também, né? Então vamos pegar aqui no Style Sheet. Vamos definir uma fonte para eles. Fonte no tamanho de 36. Negrito. E vamos colocar o Arial. Ok. Olha lá. Temos aí os nossos botões configurados, tá? Vamos salvar, né? Temos isso daqui salvo agora. Então a gente pode olhar, a gente tem aí toda a performance aqui dos nossos botões criadas aqui corretamente, tá? Eu vou ter que colocar mais uma linha, né? Faltou um botão de zerar aqui, né? Realmente. Bom, vamos fazer isso, né? Vamos pegar o frame, vamos inserir aqui, ó, no meio. Vamos pegar esse cara, vamos colar esse cara aqui. Vamos definir aqui o nosso layout de forma horizontal. Vamos dar um Ctrl C. Acabei de colar isso. Ctrl C. Engraçado. Olha, contendo data layout distinto. Então ele está reclamando porque eu estou com um layout ativo. Entendi. Horizontal layout. Entendi. Layouts, break layout. Agora sim. Então a gente tem que dar o break layout para depois colocar o layout.
E aí, nesse layout eu tenho que definir aqui os valores aqui para ele, né? Então, com isso, o que a gente pode voltar a fazer? Esse daqui vai ser o mais, esse daqui vai ser o menos. Vamos pegar um exemplo de uma calculadora para a gente lembrar de todos os botões. Ai, ai, é mais fácil, né? Calculadora da Apple. Não, a gente pode pegar uma calculadora, eu gosto desses layouts. Então, ó, a calculadora ela tem um botão AC, o 0 ele é maiorzinho, né? Opa, ela tem um botão AC, então a gente vai chamar um botão aqui AC. Ela tem o comando mais barra menos. Ela tem o da divisão, do vezes, do menos, do mais, o igual. Ele tem o ponto aqui e tem a vírgula, né? Ué. Vamos fazer um comando de apagar aqui, um backspace. Vamos fazer só um. Aqui a gente apaga. Esse daqui eu vou colocar para cá. Esse cara aqui, o que a gente pode fazer? All clear. Vamos deixar o porcentagem aqui mesmo. Aqui eu não ia fazer a lógica de porcentagem, mas vamos deixar ela aí por enquanto. Então a gente tem um botão de apagar, um botão de porcentagem. Porcentagem mesmo. Bom, deixa aí. E a gente tem o nosso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais, menos, vezes, dividir. Ficamos com dois botões iguais? Não, faltou o ponto aqui, ó, para a gente digitar o ponto. E tá aí. Acho que a gente está com nossa calculadora toda pronta aqui para a gente utilizar, né? Acho que eu podia aumentar um pouquinho essa fonte aqui, né, também, para ficar legal. Então vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, aumentar essa fonte aqui. 75. Errei. 75, tá com 25. 40. Opa. Melhor. Então a gente tem aqui a nossa operação. Então a gente tem os nossos botões, já temos aqui a nossa calculadora e a gente pode utilizar, né? Uma coisa que a gente podia fazer de diferente era mudar as cores, né? Colocar as cores de uma forma diferente aqui, né? Bom, isso daí é só uma questão de selecionar os botões, definir as cores que vocês querem, né? E a gente colocar aqui para os nossos elementos. Bom, então aqui a gente tem aqui configurado já a nossa tela, tá? No próximo vídeo aí a gente vai fazer aí a conversão dessa tela para o nosso código em Python, tá bom? Então a gente não esqueçam aí de fazer o passo a passo e qualquer dúvida vocês podem contar aí com a gente para poder